Bom, Feito. então nesse quarto episódio, gente, a gente vai conversar a perseguição do descendente, né? Sim. No último, e agora a gente vai falar sobre isso, a perseguição ao descendente. Uma breve lembrança aí do que aconteceu no último. A gente falou sobre a divisão das nações, né? Isso. E Sim. nessa divisão das nações, faz Israel e faz todas as outras nações. Isso aí ficou bem fundamentado. Ok. Agora, até esse momento no dilúvio, né, antes do dilúvio, o que acontecia? Toda a linha de descendência da população, da humanidade toda, né, a população das nações, a população ela estava dividida em duas, pelas duas Sim. sementes. A semente que aguardaria o descendente, que vai pisar na cabeça da serpente, né? E a outra descendência, a outra semente que não aguardaria, que não tem essa esperança e que não pensa no descendente. Essa que aguarda o descendente, que é a boa semente, né, que nós vimos lá em Mateus 13, que Jesus chama de boa semente, dentro da tradição judaica já há vários milhares de anos que isso já é difundido entre eles. Vem dentro do Talmud, mas antes do Talmud já se tinha essa tradição, né? Por isso que eu posso falar milhares de anos, de ter a boa semente e a má semente. Então, essa boa semente ela vai passar a ser, em Babel, diferenciada em uma nação. Então, a gente não vai falar mais em população, uma população que pensa em esperar o descendente e outra que não pensa. Não. Agora a gente está falando, tem uma nação, que é Israel, que está aguardando o descendente, e essa que aguarda o descendente, como desde o Éden, é aquela que invoca a divindade pelo seu nome, no seu nome. Né? Invoca a divindade porque tem a esperança da vinda desse descendente, que é o Messias. Sim. Certo? Então, eles Certo. carregam sobre a terra o nome de Deus, porque eles invocam a Deus a vinda desse descendente. E por que se invocava a vinda desse descendente? Porque ele era a redenção dos homens. Ele iria pisar sobre a cabeça da serpente. Né? A cabeça da serpente é a morte, é a sentença de morte do homem. Pisar sobre essa cabeça significa tirar o peso da morte e tirar a sentença de morte e de estar debaixo da ira de Deus da humanidade. Como que isso vem? Vem através desse descendente que muito tempo depois a gente sabe que é o Messias de Israel. Né? Bom, Sim. dentro disso, né, então essa aí foi a base. Existe uma. A gente falou também na primeira live nossa que existe uma diferença entre o pensamento desse povo, que povo agora que a gente está falando? A gente está falando da nação de Israel, o povo que aguardava o Messias. Né? Existe uma diferença na formação do pensamento deles e no pensamento das outras nações, que foi bem explicado quando a gente falou lá a base da divisão das nações. Nós explicamos muito isso. Então, o pensamento agora judaico, né, é o pensamento que a própria Escritura chama, que eles são chamados, né, desculpe, de oráculos de Deus, ou seja, aqueles que recebem revelação de Deus para passarem para outros, no caso, as outras nações. Na verdade, o chamado dessa nação não foi para fazer um privilégio e esquecendo o resto da humanidade. Não é isso. Não é isso. Na verdade, essa nação foi chamada para trazer luz para as outras. Né? Sim. Só que, como existe uma inimizade, lembra que a gente falou sobre isso? As duas sementes são Sim. separadas por uma inimizade. Mas eles precisam se aproximar. Então, como que eles se aproximam? Através de um ministério, de um serviço sacerdotal que é exercido pelo povo que tem a esperança da vinda do Messias e por isso invoca a divindade pelo nome. Então, nós estamos falando aqui de Israel. Então, como é que é a diferença desse pensamento? Por que existe essa diferença de formação de pensamento? A gente está falando até de própria cultura e filosofia. Por quê? Porque se você vai, por exemplo, a Paulo, o apóstolo Paulo explicou isso muito bem fundamentado, muito bem explicado.
tem 2 versículos que são muito interessantes. Eu vou pedir o Carlos para ler aí. Romanos 9, 4 e 5, e vou pedir o Marcos para ler depois Efésios 2, 12. Tá? Quando a gente... Seria melhor... Oi? Não, o Carlos poderia ler esses versículos aí, que eu também tenho possibilidade de ler aqui, talvez. Ah, tá bom, tá bom. Então o Carlos vai ler os dois para a gente aí. Lê primeiro, o Carlos lê Romanos e eu leio Efésios. Lê primeiro aí Romanos 9, 4 e 5, Carlos, por favor. 9, 4, 5, né? Isso. Isso? É isso, pode ler. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então aqui a gente está falando das características do povo que aguardava o Messias e que clamava pelo nome, invocava a divindade pelo nome. Então, a eles pertence a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne, o descendente segundo a carne. Agora, e as outras nações? Como que Paulo as descreve? Eu vou ler aqui agora Efésios 2:12. Andavam, viviam, existiam sem Cristo, sem o descendente, ou seja, não esperavam por ele, separados da comunidade de Israel. A comunidade de Israel agora representa aqueles que esperavam o Messias e que carregavam o nome de Deus. Então, as outras nações viviam sem Cristo, separados dessa comunidade de Israel e estranham às alianças da promessa. Que promessa? Da promessa da vinda do descendente. Não tendo, portanto, esperança. E sem Deus no mundo. Então, quando a gente pega essas duas passagens, elas podem fundamentar para a gente a história da formação cultural dos dois povos. Então, você vai ter um pensamento judaico que vai pensar de acordo com isso, por ter a adoção, por ter a glória, por ter as alianças, por ter a legislação, o culto, as promessas, o patriarca e o Messias. Tudo isso fundamenta o tipo de pensamento deles e a maneira como eles vivem. Aí eles vão se vestir de um jeito, falar de um jeito, a língua era de um jeito, todos os hábitos, descanso, festas, eram de uma forma. Dos outros, eram de outra forma. E aí daí descende a filosofia grega e o pensamento grego hegemônico. Então, quando você confronta os dois, vai ter um tipo de pensamento diferente. E esse pensamento, nós, gentios, herdamos. Quando nós entramos para dentro da comunidade de Israel, como a gente leu muito bem e debatemos sobre Efésios 2, quando nós entramos para dentro da comunidade de Israel, a gente vem com essa carga nossa de pensamento, com essa carga nossa de cultura. Né? Os chamados pais da igreja, todos eles também entraram assim. Agostinho foi um grande filósofo, que a maior parte dos pensamentos dele estava baseado ele fez uma miscigenação, se é que eu posso usar essa palavra, em muitos aspectos, entre o conhecimento que ele tinha como filósofo e o conhecimento novo que ele recebeu de Deus através do Messias. Só que no tempo até de Agostinho já tinha havido uma separação muito grande das raízes da fé. Né? Mas antes dele, os outros também, até os mesmos discípulos dos apóstolos judeus, já tinham uma influência muito grande. Né? Isso tudo piorou a partir do Concílio de Nicéia. Então, são dois pensamentos completamente diferentes. E eu não estou aqui afirmando que eu, como gentio, tenho que pensar igual ao judeu. Não. O que eu estou dizendo que eu aprendo é que eu preciso buscar neles as raízes da minha fé, porque nós caminhamos muito tempo distante disso, e com isso trazer, com esse conhecimento das raízes, através da riqueza que o gentio tem para depositar dentro da aliança, dentro da palavra, dentro do relacionamento com Deus. É isso daí que eu falo. Eu não tenho que me tornar judeu. Isso é errado, isso é pecado. E Paulo fala que é pecado. Né? Bom, tem vários aspectos que são colocados na Escritura que nos levam a perceber essa diferença que eu estou falando de pensamento. Né? O Deus, quando Paulo vai falar aos gentios, aos gregos, lá em Atenas, lembra que ele fala do Deus desconhecido? Sim. Esse Deus desconhecido, muita gente fala, Sim. eu acredito assim, que foi uma artimanha, que foi uma técnica que Paulo usou. Não foi, não.
Aquele Deus desconhecido era realmente o Deus verdadeiro. Então, é uma história de Epimênides, que alguém, se vocês quiserem, pode ler naquele livro, o Fator Melquisedeque fala muito bem a respeito disso. Tem uma história por trás disso. E esse Deus ele era desconhecido para os gregos, mas não para os judeus. E a prova que eu tenho de que Paulo não estava usando uma técnica, e sim falando a respeito de algo que era um Deus desconhecido mesmo, ele estava pregando para eles o Deus desconhecido. Porque agora, na nova aliança, não era para ser mais desconhecido. É que nos últimos versículos desse capítulo, ele vira, antes de falar da ressurreição, ele fala a respeito do tempo da ignorância. E ignorância? Ignorância em relação ao varão que viria, que morreu e ressuscitou. Então, ele estava falando do Deus do nome, do Deus que trouxe a esperança da redenção. Esse Deus, ele fala, ó, de um só fez, lá em Atos 17, de um só, ele fez toda a raça humana. Fixou os tempos, eu estou pulando aqui um pouco, previamente estabelecidos, os E limites os limites da homem, sua habitação. com um objetivo, para buscarem a Deus. Então, quando ele fez a divisão de Babel, foi ali que ele estabeleceu limites e tempos. Quando ele fez isso, ele fez com um fim, dos homens buscarem a Deus. Agora, como que se não pregue para os gentios, falando para os judeus, né? Mas aqui em Atenas, o que ele está dizendo é o seguinte, é que essa divisão das nações estabelece o marco para os homens buscarem a Deus. Como? Pega Deuteronômio 4, que a gente entende muito bem. Ele vira para Israel e fala, olha, no último episódio nós lemos. Isso. Se vocês viverem dentro, se vocês guardarem meus mandamentos, os outros povos vão olhar para vocês e vão falar, que Deus é esse? Queremos também esse Deus. Então, quando ele fez essa divisão, fez com isso. Quando a gente fala desse pensamento, dessas diferentes linhas de pensamento, né? Tanto a judaica quanto a grega, vamos dizer assim, a gente está falando na sabedoria dos homens. Né? Por que eu estou chamando esse termo? Por conta de algo que o Marco também falou na nossa última live, de uma revelação que ele teve. Se a gente for em 1 Coríntios 1, ele fala assim no versículo 21, ó, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, isso aí. Salvar os que creem pela loucura da pregação. E a loucura da pregação, como a gente falou, ele dividiu as nações para que as nações olhassem para Israel e pudessem ver o Deus Salvador. Só que aí, pensando na sua própria sabedoria, o judeu pede sinal e o grego pede sabedoria e acaba não vendo nada. Aí a loucura da pregação que faz essa união. Glória a Deus. E se eles tivessem recebido sabedoria, na sabedoria do mundo reconhecer a Cristo, aconteceria o que o Marquinhos falou. Eles não teriam crucificado o Senhor da glória. E aí a gente estava lascado de todas as formas possíveis. Né? Ô, Zanini, Oi. Dentro do que você está falando, dessa questão da demonstração em vida, né, dessa luz que brilha, Jesus, quando ele caminha com os discípulos, né, que são os judeus, ele fala lá em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Amém. Então você vê que isso não foi mudado, não foi alterado. Jesus ele vem com a mesma carga profética, como o Messias revelado. Eu costumo dizer aqui para os irmãos, quando compartilho, que Jesus é uma pessoa, Cristo é uma pessoa que precisa ser revelada. E Cristo foi revelado em Jesus de Nazaré, por isso que ele era apresentado como Jesus Nazareno. Então ele traz todas essas questões dos profetas, foram faladas por meio de Moisés, ele traz isso com muita clareza, com muita revelação, com muita iluminação para os discípulos. Isso é maravilhoso. Amém. E agora isso que você acabou de falar, por exemplo, esse versículo, se você não tem o conhecimento prévio, né, de mudar a tua forma de ver isso culturalmente, você não tem esse entendimento que você teve. A gente tem outro entendimento. Que não está nem errado. No entanto, ele fica incompleto e vai quebrando a visão que a gente tem de Deus e a cosmovisão do plano, do propósito dele para o reino. Né? Aí como que eu chego à justiça do reino se isso está tudo dicotomizado?
É lindo, essa reflexão que você fez agora é linda. Você olha para trás, em cima da história que a gente está desvendando aqui, que nós estamos recebendo do Senhor, e aí você começa a olhar a Escritura com outros óculos, né? E aí você Sim, começa a entender mais profundamente aquilo que a gente já conhece há anos, né? E vamos recebendo. Por exemplo, você quer ver um negócio que dá um problema sério, que talvez eu vá acabar com a nossa live aqui agora, nós vamos falar só disso, eu espero que não, mas não é manda o aí. grupo 2, cara, mas Ah, olha só, vamos alinhar aqui conceito. O conceito que nós temos um grande problema, um grande dilema dentro da igreja, vários, mas esse é muito forte, que é conseguir conciliar a soberania com o conceito de soberania de Deus com o livre-arbítrio. Não é isso? Agora, o conceito que nós temos de livre-arbítrio, ele vem de quem? O conceito que nós temos de liberdade, né, de livre volição, de escolher, ele vem da nossa cultura grega. Ele vem da cultura grega. Se você passa e vai buscar entender isso, como que o judeu entende a liberdade que nós temos para exercer decisão das nossas vidas, diferem muito daquilo que a gente pensa. Por exemplo, uma figura que eles usam e que eu aprendi e que eu acho muito traz luz para conseguir compreender como que eles veem esse livre-arbítrio, né? Para pensar, se você está falando que isso vem da nossa cultura grega, vem de quem? De quem andava sem esperar o Messias, de quem andava sem Deus no mundo, longe da comunidade, então era livre. Né? Os deuses eram antropoformizados. Né? O Deus era, a visão não era Deus, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, mas um Deus feito à imagem e semelhança do homem. Segundo a minha percepção da divindade e aquilo que eu achava, desde os filósofos, não precisa nem falar de filósofo, muito antes disso, desde que o homem é homem, com a idolatria, que vem desde Babel. Agora, como que o judeu vê essa história do livre-arbítrio? Ele vê o seguinte: você tem sim um poder decisório, mas quem te dá as cartas é Deus. Entende? Então, se num determinado momento eu estou lá. Desculpa aqui, parece que deu problema na internet. Eu estou diante de uma decisão. Vou colocar um exemplo que é muito fácil da gente entender, que está na Escritura. Faraó. Né? Deus falou claramente isso. Vou endurecer o coração de Faraó. Aí ele deu carta Sim. para o Faraó. sim. Que carta que ele deu para o Faraó? Mandou o Moisés lá e falou assim: ó, deixa o meu povo livre. O que ele respondeu? Ele falou: mas quem é esse senhor? E esse senhor aí é o tetragrama. Vamos colocar aí essa. Não posso nem chamar de onomatopeia, mas o nome que a gente coloca aí, que é Jeová. Ele falou: mas quem é esse Jeová? Quem é esse Yahweh? Quem é esse daí para eu ter que obedecê-lo? Deus colocou cartas para ele. Porque a liberdade que o nosso conceito grego afirma que nós temos é mentirosa. O lugar que você nasce, a família que você nasce, a cor que você nasce, a língua que você fala, entre várias outras coisas, você não opta por isso. Isso influencia diretamente na sua vida. No entanto, ele te dá, sim, o poder de decisão em muitas coisas. Só que as cartas estão na mão dele. Olha o que Paulo fala a respeito do livre-arbítrio em Romanos 9. Ele fala assim, ele cita a Escritura, terei misericórdia de Eu quem estava com isso puder. aqui aberto, eu tava com esse texto aberto aqui agora, porque eu ia te interpelar, eu ia fazer um questionamento com você, assim, Ah, muito em cima. Eu ia falar assim, então Deus é injusto? Foi a narrativa de Paulo, é, levou o pessoal até essa pergunta, e Paulo já coloca. Então a injustiça da parte de Deus? Não, de forma alguma. né? Isso aí é técnica rabínica. Ele te Sim, leva até, né, ele usa muito isso. Ele leva até um certo ponto, te leva ao raciocínio que vai te dar uma resposta mas ele já sabe a resposta e ele está chamando a pergunta para dar outra resposta. Não, de maneira nenhuma. Pode o barro virar para o olheiro e perguntar por que você me fez assim? é. De que se Entende? queixa ele ainda, né? Ué. Aí vai, de que se queixa ele ainda? Então, Não tem. Então, o conceito que eles têm de livre-arbítrio é completamente diferente do nosso. E aí a gente tem um grande problema entre conciliar soberania de Deus com o livre-arbítrio, pensamento de livre-arbítrio grego. Aí você gera uma vontade permissiva, né? Entre aspas, Deus permite que certas coisas aconteçam e você vai limitando Deus.
Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de compreender a Escritura segundo o que ela diz. Agora, se eu me volto para a raiz, que raiz? Os oráculos. Aí, Sim, quando sim. ele se junta a nós, os dois, no novo homem, aí, cara, é a multiforme sabedoria de Deus que pode ser expressa. Agora, quando eu rejeito isso, não vai se expressar essa multiforme sabedoria de Deus. Aí você está indo para Efésios 3, quando Paulo fala do mistério de Cristo. Me lembra? De Efésios 3, Não, o que você falou aí, automaticamente você está indo para Efésios 3, quando Paulo fala que ele tinha escrito no capítulo 2 algumas coisas resumidas. Sim, Aí sim. ele fará saber que os gentios são co-herdeiros, Amém. né, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. Amém. Aí vai falar dessas insondáveis riquezas de Cristo que é impossível a gente, como gentio, alcançar por nós mesmos, sem a raiz. Amém. Agora, você quer ver dar um nó Sim. no nosso pensamento? Vou mostrar aqui um nó no nosso pensamento. Eu nunca vi, posso estar enganado, eu nunca vi nenhum irmão dizer que não compreendia esse versículo aqui que eu vou ler, Romanos 11:8, fala assim, ó, como está falando dos judeus, como Sim. está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. O que eu percebo é que todo mundo entende, Deus deu espírito de entorpecimento para eles não vão ver e não vão ver. Por quê? Porque precisava vir para nós. Todo mundo entende isso, né? Esse versículo do entorpecimento, ele vem lá de Isaías. Paulo está citando Isaías 29:10. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Então, aqui, quando a gente percebe, lê essa parte da Escritura, o que eu vejo, não vejo ninguém falando que Deus permitiu. Eu vejo todo mundo falando que foi uma ação direta de Deus. Mas em certas circunstâncias que a gente às vezes não compreende, a gente fala que Deus permitiu que acontecesse. De uma certa maneira, ele permite mesmo. Quando ele te dá as cartas, ele deu 2 cartas para Faraó. Falou, você, toma aqui, Faraó. Mas falando com ele, o Senhor mandou a gente vir aqui, somos o povo dele, nós vamos adorar ele lá no deserto. A outra carta era o coração de Faraó. E aí ele optou pela carta dele, né? Romanos 1 fala diretamente sobre isso, gente. Para pensar. A ira de Deus se manifesta contra toda injustiça. Aí continua, certo? Aí depois fala, Deus nos entregou. Sim. Então, quando Deus entregou às nações a adoração dos deuses, essa foi uma manifestação da ira dele. Mas por quê? Por causa dos corações dos homens. Mas Deus agiu ativamente, foi ele quem fez isso. Então, eu usei isso, vou desapertar aqui o F2, né? Eu usei isso para trazer uma diferença de pensamento. O pensamento do livre-arbítrio que nós temos hoje, ele foi gerado dentro da filosofia grega, com todos os seus erros e com todos os nossos pensamentos livres sem Deus no mundo. O pensamento hegemônico, não posso falar hegemônico, porque agora o judaísmo já mudou muita coisa, mas o pensamento dos sábios antigos e do Talmud, do ensino judaico messiânico dentro da palavra, ou seja, da raiz da nossa fé, é que o homem tem um poder de decisão ele foi dado a ele essa opção de poder, mas sempre baseado naquilo que Deus Senhor coloca para ele. Isso é muito claro na Escritura. Bom, então eu já falei isso aqui, mas é importante repetir. Nós não temos que pensar como judeu, mas recebendo a sabedoria de Deus através desses oráculos de Deus, a partir de um relacionamento de unidade com eles, porque fomos feitos isso é obra da cruz, né, queridos? Isso foi um negócio tremendo, foi obra da cruz. Amém. Né? Glória a Deus. E Sim. Esse relacionamento com eles é que é o significado do enxerto na Oliveira Santa. Né? Desenvolver um relacionamento, nós vamos desenvolver um relacionamento com Deus de Abraão, Isaac e Jacó através de Jesus Cristo, mas eles também através de Jesus Cristo. Aí, nesse novo homem, mas eu como gentio, eu sou gentio. E tem sabedoria de Deus no nosso meio, a partir de Jesus Cristo. Né? E por que eu estou falando isso tudo? Por causa do tema, que é a perseguição.
né? Essa inimizade que foi colocada entre as duas sementes é um ódio opositório. Ou seja, uma semente vai perseguir a outra. Isso foi colocado por Deus. Mas essa outra que é perseguida tem uma missão, que é trazer em proximidade aqueles que estão perseguindo ele. Ora, é a maior oportunidade que a gente tem de expressar o amor de Deus. Não é verdade? É a maior oportunidade que a gente tem. É que é amar o meu inimigo. Jesus pregou isso. Eu não sei se Fala, é pode falar. interessante você, se a gente entender nosso papel, o papel nosso como gentil, aquele filme Senhor dos Anéis, né? Tem alguém que leva um anel e tem uma equipe que protege aquele que leva o anel. O chamado a levar o anel é um, né? O anel é o ponto, né? E tem um grupo de pessoas que vão fazer com que aquele cara cumpra a missão dele, que cumpra o objetivo que foi dado a ele. Entendeu? Eu vejo muito, né? Se entender a minha identidade, então, quem eu sou e tudo isso que você falou da semente, eu vou entender claramente o meu papel, eu vou entender o papel principal daquele que leva o nome, aquele que traz o nome, que vem trazendo o nome, Isso. que Isso vem daí... revelando isso. Desculpa, te interrompi. Isso daí é o que eu chamo de mudança de cosmovisão. Quando eu compreendo, quando eu pego a essência disso, desse pensamento, muda a minha cosmovisão a respeito da criação, dos propósitos de Deus, dele próprio, da redenção e da minha identidade e do propósito dele para a minha vida. E tudo isso precisa realmente mudar para se alinhar à realidade da Escritura, e não à realidade daquilo que nós interpretamos da Escritura. E essa realidade, sim, queiramos ou não, muito dela está-nos, a nós, oculta por causa de anos de jactância. Anos de jactância. O mesmo Sim. erro que eles caíram, eu temo que nós também tenhamos caído na jactância. Né? E não foi à toa que Paulo pregou isso para os crentes gentios de Roma, não foi à toa. Né? No versículo 17, lá de Romanos 11, olha que tremendo aqui. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, nós, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Nós fomos enxertados no meio deles, e não fora deles. Então, o que a gente conhece hoje como igreja, na realidade, faz parte de um contexto, de um todo, que Paulo chama do Israel de Deus. Sim. Porque nós estamos conversando aqui dentro de um propósito dessa live, desse episódio de hoje, que é falar a respeito da perseguição do descendente. Né? Sim. Quem é que é o descendente? É o Messias, certo? Sim. Quem gerou esse Messias na carne, né? Esse Jesus homem que foi identificado como Messias, como o Marcos colocou aqui. Olha a conversa de Jesus com a mulher em Samaria. Vós adorais o que não conheceis, o desconhecido. Nós adoramos, ele falando dos judeus, o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus? Por causa dele. Porque os judeus, Israel, foi quem trouxe o Cristo, o Messias, o descendente, em carne, à realidade física desse mundo. Foram eles. Sim. E por que é importante fundamentar isso? Por quê? Porque existem cristãos que acreditam que a mulher que gerou ele é a igreja. Aquela mulher lá, aquela descendência da mulher, eles veem como a igreja. A igreja gerou o Messias. Tem muitos cristãos que acreditam, muitos teólogos que acreditam nisso. Apocalipse 12, 4, fala sobre essa mulher. Eu separei vários versículos. Eu separei o 4, porque o 4 faz uma distinção para a gente ver aqui. Ó. A sua cauda, falando, né, da serpente, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher. Que mulher? Que estava para dar à luz a fim de devorar o filho quando nascesse. Espera aí, mas que filho é esse? O filho é o Messias e a salvação, que vai trazer a salvação. E a salvação não vem dos judeus? Então aqui eu fiz uma midrash, né? Eu juntei 2 versos
para trazer uma realidade. Sim. E a realidade é que essa mulher, a mulher lá de Gênesis 3,15, é Israel. Israel de Deus, no qual nós que nos chamamos hoje de igreja, fazemos parte disso. Se a gente tirar a palavra igreja e botar assembleia, fica mais fácil. Mas se eu ficar falando assembleia aqui, vai ter gente que não entenda. Então vamos deixar a palavra igreja mesmo, que é o que a gente tem na nossa cultura. Certo? Para não dar uma confusão. Sim. Né? Bom, essa semente, então, vamos continuando. O essa semente, que é a boa semente e a má semente, elas têm uma característica que difere uma da outra. Tem algumas características, mas o cerne, vamos dizer assim, dessa diferença está baseado no conhecimento do bem e do mal. Deus, lá do solo, ele fez brotar toda sorte de árvores no jardim, na terra. Agradáveis à vista e boas para alimento. E também, agora falando lá do jardim dele, a árvore da vida ficou no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem, na verdade, a melhor tradução seria bom, que é a palavra tov, ou tov, em hebraico. E mal, que é a palavra ra. Né? A boa semente é zera tov. A má semente é zera ra. Bom, qual é a diferença aqui? Como é que se faz essa diferenciação aqui das duas sementes aqui? A boa semente, ela discerne o que é bom e o que é mal, não a partir do seu próprio pensamento, mas do pensamento de Deus. Nós temos uma passagem que é emblemática a respeito disso, que é o jovem rico conversando com Jesus. Lembra? Como é que ele começa a conversa? Bom mestre. Como é que Jesus responde para ele? Só existe um que é bom, e é o Pai. Então, do Pai é que vem o conhecimento do que é bom e do que é mal. Adão, quando caiu, o que ele fez? Ele comeu do fruto, se viu nu, ficou com medo, cobriu porque ficou nu, achando que o seu pensamento a respeito do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal, o tiraria daquela circunstância. Quando Deus veio e falou com ele, ele ficou com medo, ou seja, não gerou paz. Por quê? Porque ele discerniu não entre o bom e o mal, mas o que era certo e errado segundo os seus olhos. Que foi o que a serpente, de certa forma, prometeu para ele, né? Você vai fazer a diferenciação. Só que ele faz a diferenciação segundo ele próprio. E aí já não faz diferença. E a prova disso que eu estou falando está na pergunta que Deus fez para o homem. Ele perguntou para o homem assim: quem te fez saber que estava nu? Porque nu ele estava. Ele só não via maldade e não via problema em estar nu. Ele não via aquilo como nudez. Aquilo era natural para ele. Por quê? Porque para Deus era bom. Então, essa semente que aguarda pelo descendente e que invoca a divindade pelo nome, de vez em quando é bom a gente ficar lembrando isso, essa semente, ela não discerne por si própria. Ela discerne pelo Espírito de Deus, que nos dá o conhecimento das profundezas de Deus, como o Marcos trouxe para a gente na semana passada. Né? E não se discerne isso pela mente, pela sabedoria humana. A outra semente, sim, ela vai caminhar segundo o que ela acha que é certo, que é errado, e conforme o que ela acha que é retidão. E se isso, antes, né, do varão, antes de vir o descendente, e se isso aproximasse da norma da lei, ele seria julgado dessa forma, e aí eu não vou entrar no mérito de como seria, porque eu não sei, porque a Bíblia não revela para a gente. Eu não vou entrar aí vou cair no erro do que eu estou condenando aqui, que ele seria pela minha cabeça, né? Mas era assim que era, é desse jeito que Paulo fala que a coisa acontecia. Bom, então aí nós temos essa diferenciação. Hoje eu como igreja, eu como nova criatura, eu também preciso discernir o que é certo e o que é errado, não por ser certo ou ser errado, mas por ser bom e ser mal. Qual a diferença de um para o outro? O que é bom? Bom, aí estou trazendo o nosso conceito, né, dentro do português, né? Bom é aquilo que Deus acha bom. E o que Deus acha bom é certo. Agora, tem coisas que eu posso achar que são erradas, sim, que Deus acha que é bom. São boas. Vamos ter um exemplo. Jonas.
Jonas achou errado. E Deus disse: não, isso é bom. Entrar na terra de Canaã. Os homens infamaram a terra que Deus disse que era o quê? Boa. E eles disseram que a terra era o quê? Má. E isso foi ruim para eles. Mas, Então, esse discernimento ele precisa vir do Senhor. sim, Então, estou falando isso tudo para a gente falar. Estou falando a respeito do pensamento, de como a gente enxerga as coisas, para quando eu for usar isso no entendimento da Escritura, eu discernir pelo Espírito também, e não discernir pelo aquilo que eu acho pela cultura que me trouxeram, por tradições de leitura. Tá? Bom, caminhando então, sim, ocorreu lá em Babel uma divisão das nações, certo? Ocorreu a divisão das nações, tem a nação que Deus sim, chamou para viver essa realidade de invocar o nome na esperança de trazer o Messias, o descendente. Para que trazer isso, gente? Não é para salvar o homem do inferno para ir viver no céu, ainda que isso aconteça, e glória a Deus por isso. Apesar de nós não vamos viver a eternidade no céu, mas isso é outro assunto. Mas por que ele chamou esse homem? Porque o propósito de Deus é ter uma família, com muitos filhos, e todos semelhantes a Jesus. Adão, no seu estado original, ele era terreno. Terreno. Apesar de não haver pecado, ele era terreno. Ele ainda não tinha essa natureza que hoje nós temos. Ele não tinha essa natureza. Isso só veio depois da vinda do descendente. O Tá descendente. chiando. Eu não sei se é a sua internet ou do Carlos, tá chiando muito. A minha? Até alguma coisa chiando demais aí. Você quer do Carlos? Tá Peraí, deixa eu tirar travando um meu som pouquinho aí. aqui. Voltei com o som. Acho que é do Bom, Carlos, né, Carlos? se tira o som, Carlos, bota na hora que você for falar. Bom, então Deus chamou esse Abraão. Ele dividiu as nações e chamou Abraão. Ele chamou Abraão no meio dos semitas. Os semitas já guardavam o nome, apesar de haver também erros de idolatria no meio deles. E nesse chamado de Abraão, através de uma promessa, a gente percebe o seguinte: Deus fala uma coisa com Abraão: ó, sai da tua terra, larga a tua parentela, vem para a terra que eu vou te mostrar o que é, vou fazer o teu nome grande, de ti farei uma grande nação. Ele também ia ser por pai de muitas nações o colocarei. Aí ele fala uma coisa assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essas duas prerrogativas mostram a continuidade da divisão da inimizade. Aqueles que abençoarem Abraão por causa do chamado dele, por quem ele é diante de Deus, serão abençoados. Agora, aqueles que o amaldiçoarem serão amaldiçoados. E no meio dos dois tem a inimizade. Então, aqui é um ponto que precisa ser colocado em relação a essa perseguição do descendente. Ela está pontuada, essa perseguição, queridos, ela está pontuada pelo encargo que é dado agora a essa nação de carregar o nome, né? Por isso que tem uma insistência em vários durante a história. Hoje, por exemplo, na China está acontecendo também com muito peso. Outro dia saiu até na nossa televisão aqui na Rede Record. Isso. Eu vi. Esse peso das pessoas terem que negar o nome. É daí que vem. É uma perseguição à semente que tem o encargo de carregar o nome. Por isso também Jesus fala: aquele que me negar aqui, eu também o negarei diante do Pai. Por quê? Porque é um encargo que é dado pela graça, porque isso é graça, de nós invocarmos o nome. E nós invocamos o nome, ao invocarmos o nome, trazemos uma realidade da divindade do reino sobre a terra. E aí os outros podem ver e se achegarem também. Né? Então, essa perseguição ela é pontuada pelo encargo de carregar o nome e pela espera do descendente. Né? Então, essa natureza e esse padrão da perseguição estão aí. Agora, como que acontece essa perseguição? Então, depois do dilúvio, ela passou a ocorrer, a perseguir todas as nações da terra, passam a perseguir quem? Abraão e os seus descendentes, porque eles vão trazer o Messias. Eles herdam. E isso tem um nome na nossa cultura de antissemitismo. Essa inimizade contra o povo que invoca o nome, a semente que vai trazer o Messias,
ela se chama antissemitismo, aqueles que são contra os filhos de Shem, os Sim. que foram chamados. E isso está pontuado no tu lhe ferirás o calcanhar. Né? A gente sabe que o calcanhar do Messias foi ferido, no entanto, isso também é transferido a todo o povo que o invoca. Né? Paulo falou isso. Ó. O Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Essas aflições são inerentes ao sistema mundano, mas, talvez eu até coloque aqui um adjetivo, principalmente por causa dessa perseguição. Né? Olha o que Paulo fala a Timóteo. 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, você pegar esse versículo agora, entendendo que essa perseguição que existe sobre nós na Terra, ela tem um fundamento, e o fundamento é porque nós sustentamos o nome sobre a Terra e cremos agora na volta, no retorno do Messias, você consegue compreender por que você é perseguido no trabalho, por que você é perseguido em casa, em todos os lugares. Porque, na verdade, essa perseguição ela ocorre dentro da casa de Deus também. Paulo era perseguido pelos judeus. Apesar de nós já sabemos que nem todos israelitas são, de fato, filhos de Abraão. Mas dentro do Israel, ele era perseguido por israelitas, o povo da promessa. Agora, vou ler aqui o início da conversa de Jesus no monte. Em Mateus 5, vou começar aqui no 10. Olha só. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Como é que eu entendo agora esse versículo? Perseguido por causa da justiça. Ora, se justiça é as coisas serem conforme deveriam ser, e eu sou perseguido, e para mim, o que eu recebi em herança na promessa é carregar e esperar o Messias, é disso que Jesus está falando. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Porque os que são perseguidos pelo nome dele são filhos e fazem parte do reino. Ele continua, bem-aventurados sois, por minha causa. Quem é ele? O Messias, o descendente. Quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram de vós. E por que perseguiram os profetas? Pelo mesmo motivo, porque eles anunciavam o nome. Eles aplainavam o ensino para a vinda desse descendente. E por isso eles eram perseguidos. Então, existe uma linha persecutória, se é que eu posso chamar assim. Ô Zanini, ô Carlos, coloca Oi. o seu microfone no mute, quando você for falar, você libera ele para você falar. Eu não consigo aqui, tá difícil aqui. Eu tô com uma luta aqui. Coloca no mute. Aí quando você for falar, você libera. Então eu vou falar, eu vou botar. Tá no mudo agora, tá no mudo. Mas, ô Zanini, Oi. O que eu queria. Tá me ouvindo aí? Eu tô ouvindo. Então é interessante o que você está falando, porque Paulo fala lá em Filipenses 3, quando ele vai falar do currículo dele antes de conhecer a Cristo, a palavra que vem ao meu coração é revelação, tanto para nós gentios, tanto para os judeus, revelação. E Paulo fala quanto ao zelo perseguidor da igreja, né? Porque ele não tinha a revelação, ele tinha a esperança do Messias, porque ele fala isso também em 2 Coríntios, ele fala isso para Paulo, para Timóteo, né? Esse Deus, ele fala lá em 2 Timóteo, Deus que eu sirvo com consciência pura desde os meus antepassados. Mas quanto ao zelo por conta desse Deus, ele foi o perseguidor da igreja por conta de uma revelação, e ele também está tropeçando na pedra angular. Então é muito interessante essa linha de perseguição, né? Que não foi, amém, bem lembrado isso, porque não foi dado ver. De repente tira as escamas dos olhos dele e ele vê.
e de outros Isso não foram aí. tirados, não viram. Né? Lembra de Jesus falando com os discípulos a respeito que ele foi falar da parábola? Ele vira e fala assim, mas por que eu falo para vocês com parábola para se cumprir o que foi dito, mas também para que não possam ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos e crer. Agora, Paulo creu porque foi tirado isso dele, mas antes disso ele era perseguidor, fazia parte dessa linhagem perseguidora. E isso é bom para confirmar que todos carecem da glória de Deus, todos carecem da glória. Apesar de nós termos sido enxertados no meio deles, erramos que não dente, eles são arrancados e perdem a ligação com a seiva. Mas eles podem ser reenxertados, até porque se nós fomos enxertados, né, que viemos da Oliveira Brava, Paulo fala sobre isso, né? Então, essa linha persecutória, eu posso dizer então que houve uma linha persecutória. O que eu estou chamando de linha persecutória? Da mesma maneira que a profecia a respeito da vinda do descendente foi crescendo ao longo do tempo, a perseguição também. Inclusive dentro da casa de Deus. Muito interessante, olha o Salmo 69. Eu vou ler aqui do 7 em diante. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias do que te ultrajem caem sobre mim. Aí ele continua falando. Aqui ele está falando da inimizade, da perseguição que ocorria. É uma passagem messiânica, a gente sabe, mas também ela expressa para a gente o porquê da perseguição. Agora eu entendo por que ele se torna estranho aos seus irmãos. Um judeu hoje que se converte a Jesus como o Messias de Israel, né, que o reconhece, melhor dizendo, como o Messias de Israel, quando ele faz isso, ele faz a techuvá dele, o retorno dele às suas origens, ele se torna estranho aos seus irmãos e é desconhecido aos filhos da mãe dele, Israel. Por quê? Porque o zelo da casa o consome. Então, essa perseguição ocorre internamente também. Agora, eu quero dar um outro exemplo dessa perseguição e dessa divisão. Olha, aqui esse versículo até que eu vou ler é mais da divisão. É Davi no Salmo 139, 19. Olha o que ele fala. Fica com a mente na divisão, na inimizade. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, contra Deus. E como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantaram? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Aqui Davi está descrevendo a inimizade. A inimizade que existe entre eles, que pegam o nome, colocam o nome, eles, na verdade, estão se rebelando contra Deus e contra o seu descendente e contra o seu Cristo. Bom, então essa perseguição, ela vem desde lá de trás. Então vem lá a profecia foi para 100, bendito Deus de 100. Depois de 100, qual a próxima profecia que tem? Mais diretamente, vamos colocar assim, porque tem muitas, né? É a de Abraão, o chamado de Abraão. Em ti serão benditas todas. Aí você olha e fala, em ti? Então esse é o cara. Esse cara aí é o cara do nome e da semente. De Abraão, ele passa isso a Isaac. Olha para a vida de Abraão como ele foi perseguido. Olha para a vida de Isaac. Olha para a vida de Jacó. Todos eles foram perseguidos em inimizade, uma oposição por ódio, né? Todos eles foram. E essa perseguição, ela se dá sempre de duas maneiras, se é que eu posso colocar duas maneiras, gente. Mas eu estou colocando o meu entendimento, tá? Sobre isso. Duas maneiras. Uma, perseguição e morte mesmo. Infiéis. Não, vós não sabeis, ou não sabeis vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Bom, então uma é de ódio e morte. Mas tem uma outra forma da perseguição, sabe qual é? A mistura.
Porque quando você mistura, você apaga aos poucos, que é o significado da palavra Babel. Um dos significados que ela tem é apagar por esquecimento aos poucos, misturar para apagar aos poucos. E é exatamente o que acontece. Quando dois que são separados... Ô Marquinhos, você está no mudo aí. Perdão. É o que Oséias falou acerca de Efraim, né? Que Efraim, a palavra Efraim significa o ramo frutífero, mas fala que Efraim ele se misturava com os povos e era um pão que não foi virado. E um pão que não foi virado é um pão que queima de um lado só, né? Exatamente, exatamente. Aí você começa a compreender a escritura de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a ver, né? E Neemias também, Zanin, só. Fala, Porque eu lembro de Neemias, né? O final do livro de Neemias, como Neemias ele pega algumas pessoas e a Bíblia fala que ele chega a arrancar o cabelo de alguns, porque os filhos falavam meio asdoditas e meio amonitas. Então, já havia também uma consequência, um resultado da mistura. E lembra que a gente falou sobre isso? No julgo desigual, Sim. Deus deixou claro: não deem as suas filhas e não tomem das filhas deles. Por quê? Porque eles vão se desviar. Isso não é uma hipótese. Deus ele dá uma direção. Ele fala: se vocês se unirem, eles vão se desviar. Ou seja, na mistura. E você quer ver um cara que sacou isso muito bem e usou isso na malícia para derrubar Israel? Balaão. Balaão não pôde amaldiçoar o povo, abençoou, mas chegou para o rei e falou: bota o povo aí para se misturar com as meninas, que aí você derruba eles. A mistura, porque a mistura apaga a diferença. E a diferença, ela só se faz por um ponto, gente: santidade. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. A santidade visa separar do comum, tornando consagrado, tornando honrado, tornando de uma posse diferente aquilo que é o comum e que não tem posse. Que posse é essa? Deus. Romanos 6 fala sobre isso. Nós vamos deixar de ser escravo do pecado, nós somos escravos. Misericórdia sobre a nossa vida. Amém. Mas a condição é essa, é que nós somos escravos. Em Babel, o que aconteceu? Mistura. Aí a ira de Deus se manifesta e ele entrega os homens para as adorações que eles estavam fazendo. Ali começou a idolatria, está claro em Romanos 1. E olha só, Babel foi edificada na planície de Sinar. Sob a planície de Sinar, Zacarias deu um ensino para a gente. Fala assim, Zacarias 5:5. Saiu o anjo que falava comigo e disse: levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei: que é isso? E ele me respondeu: é um efa que sai. Disse ainda: isso é a iniquidade de toda a terra. Zacarias estava tendo uma visão. E naquela visão tinha uma medida que era a iniquidade, por medida, gente. Tinha uma medida. Essa iniquidade tem uma medida. A iniquidade de toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher que estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: isso é a impiedade. E a lançou no fundo do efa, sob cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos, e eis que saíram duas mulheres, havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Respondeu-me: para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar. E estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Então, Sinar é o lugar de toda iniquidade da terra, onde Deus dividiu a humanidade. Por quê? Porque eles tentaram se misturar e ser iguais e fazerem célebre o seu nome através dessa unidade. Essa mistura, então, é outra forma de perseguir, porque você apaga a divisão. Ela se dá por inimizade, só que não por uma expressão de ódio por morte, mas por uma expressão de engano para submeter aquele que tem a visão, aquele que invoca pelo nome e aguarda o descendente. Ô, Zanini. Oi.
mais uma questão aí importante que eu vejo, quando você fala de perseguição, não uma questão, mas uma reflexão, né? Porque a gente fica refletindo, né, muitas coisas dentro daquilo que você está falando, dentro dos versículos que estão sendo colocados, e como a gente, assim, a Bíblia vai saltando dentro do nosso coração, e eu fico lembrando de algumas passagens na palavra e de alguns conceitos que a gente carrega, né? Por exemplo, o conceito do mérito e o conceito da justiça. Essa perseguição, ela não é, assim, meu coração, você me corrige se eu estiver enganado, mas, na verdade, essa perseguição, ela é muito antes do que a uma geração, ela é muito antes do que um povo escolhido, um povo eleito. Ela é uma perseguição ao próprio Eterno, porque se você for considerar o que a palavra diz acerca de Abraão e ao seu descendente, e acerca dessa eleição, dessa escolha soberana, é uma questão de justiça, não é uma questão de mérito. Então, assim, eu vou estar perseguindo alguém achando que essa pessoa ela tem mérito, porque o texto que me vem ao coração aqui, que eu lembrei, é Romanos 4, que fala que mais ao que trabalha, versículo 5, mas ao que não ora, ao que trabalha, versículo 4, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem, vamos pensar em Abraão, que Deus atribuiu justiça, independente de obras. Então, a perseguição, ela não está baseada numa questão de mérito. As pessoas, uma inveja, é uma perseguição eterna, porque não é uma questão de mérito, é de justiça. Quis Deus, foi o desejo de Deus, é o coração de Deus ter escolhido Israel. Esse foi o coração de Deus. Imaginemos que Deus tivesse escolhido uma outra nação, seria a escolha de Deus, do soberano. Quis Deus que fosse Israel. Quando ele separa as nações, ele determina então que essa nação vai carregar o nome. Então a perseguição, na verdade, muito antes de ser a uma nação, ela se revela a uma nação, porque essa nação carrega o nome. Então a perseguição é ao nome, não necessariamente a quem carrega o nome. Amém. Essencialmente, ela é o nome. É exatamente esse ponto. E foi bom você tocar nesse assunto. A gente talvez fosse falar daqui uns 8 ou 10 capítulos, mas vamos dar um spoiler do negócio aqui. Quando você fala para mim, isso mexe muito comigo. Você fala assim, quando você fala assim para mim, esse é o coração de Deus, você me faz lembrar, sabe de quê? Do homem que escreveu essa carta, que foi Paulo. Se você ler a sequência de Romanos, começando lá do 7, 8, 9, 10 e 11, tem um determinado momento no 9 que Paulo vira e fala assim, eu me faria anátema. Sim, é isso mesmo. Eu me faria maldito. Espera aí. Esse homem é um homem que viu coisas inefáveis, que nenhum olho viu, e que ele nem pode falar, quando ele foi levado ao terceiro céu. Eu creio que, isso é uma coisa minha, não estou falando que é a verdade, que ele viu o coração de Deus. Ele viu o coração de Deus, e aí ele vem e fala, eu me faria anátema, por amor dos meus irmãos. Para quê? Para que eles fossem salvos. Como é que eles são salvos? Reconhecendo que o Jesus é o Messias. Mas quando eles reconhecem que o Jesus é Messias, não para aí não. Quando eles reconhecem que o Jesus é o Messias, ele volta. Então a essência, esse é o motivo que ele fala assim, eu falo a vós outros, vós gentios, a quem eu fui enviado, a quem eu sou apóstolo. E por isso eu glorifico o meu ministério. Ou seja, o que ele fala, olha, eu me esmero, eu levei 40 chibatadas menos uma, fui considerado morto, e toda aquela história dele que a gente conhece, ele vira e está falando o seguinte, olha, eu fiz tudo isso, sabe para quê? Para que vocês, gentios, andassem de tal forma, pudessem aprender a andar de tal forma, que os meus irmãos na carne vão olhar para vocês e crer que o nosso Messias está com vocês. E aí eles vêm em ciúmes. E não para aí. Quando isso acontece, o propósito de Deus ocorre. Para mim, foi isso que Paulo viu. E quando você falou isso, o coração de Deus foi o que Paulo viu. Então, eu não acho que ele se faria anátema simplesmente porque ele era judeu e ele amava os judeus, ainda que isso seja tremendo e bonito, mas não foi por isso.
Eu creio que ele fez isso por causa do coração de Deus, que vai além de uma linhagem racial e de amor que eu tenho pelos meus compatriotas, seja lá o que for, e que é louvável. Mas não é disso que se trata, na minha opinião. É de algo que vai muito além disso. Zani, eu creio nisso também. Oi? Eu creio nisso também. Por isso que ele se esmerou e mudou a história da humanidade, né, com as cartas dele e com a missão que ele teve, com a vida que ele teve, que foi algo de Deus para a vida dele mesmo, mas ele viveu isso e mudou a história da humanidade. E pensando no propósito de Deus para o homem. É isso que eu creio. Voltando, mas a gente ainda vai ter que falar sobre isso aí mais vezes e mais profundamente. Então, voltando para essa linhagem aí da perseguição, gente, a gente vai ver ela na Bíblia, tem N. A Bíblia fala disso praticamente o tempo todo, apesar de não ser o motivo. Mas se você vai em Abraão, quando ele esteve lá, e aí o faraó pegou a esposa dele, que era meio irmã dele, ali era a perseguição, porque ali haveria mistura, ela que haveria de gerar Isaac. Você vai na história de Abimeleque com Isaac, também acontece. Isaú, olha Labão. Labão veio para matar Jacó. E aí o Deus dos pais dele, ele conhecia o Deus do nome. Labão conhecia o Deus do nome, porque ele era semita também. Ele conhecia. Só que ele tinha também os deuses dos lares. Era a idolatriazinha dele lá, a pezinha que ele fazia. Né? Você vê onde mais? O faraó, lá com Moisés. Né? O faraó com Moisés, quando ele mandou matar os homens, ele estava perseguindo o descendente. Era isso que ocorria. Na mente do faraó, porque o povo está se multiplicando muito, mas quem estava por trás disso, que a gente sabe quem é, o inimigo de nossas almas, ele estava por trás disso, perseguindo o descendente. A linhagem, ele vai pela profecia. Onde a profecia vai mandando, ele vai atrás e perseguindo. Na meu entender, cumprindo o propósito de Deus. Mas é isso que ele faz. O desígnio dele é esse. Né? Olha os amalequitas no deserto. Eu fui pegando aqui vários. Agag. Olha só Agag. Agag foi aquele rei, para lembrar, quem não estiver lembrando. Saul foi dado uma ordem para ele. E, cara, agora que eu vi, nós já ultrapassamos uma hora, mas já entrou, já continuou lá no YouTube e no Instagram. Vamos continuar. O Instagram já saiu ou não? Não, está automático agora. Tá automático. Ok. Então, Samuel trouxe a ordem de Deus para Saul. Falou, você vai matar e despedaçar todo mundo isso aqui. Ele poupou Agag. E não foi só o Agag, não. A cortezinha lá menor dele, lá não sei quantos, ele também poupou. E aí vem Samuel, matou Agag. No entanto, alguns ficaram. E desses que ficaram, teve um cara lá na frente, que é chamado de Agagita, que se chamava Amã. O Amã era descendente de Agag. Saul poupou esses descendentes. E o Amã teve o poder de destruir todos do povo da semente. Todos, né? E acabou ele próprio sendo amaldiçoado da maneira como ele amaldiçoou aqueles que buscam o nome, que invocam o nome, que aguardam pelo descendente. Balaão fez isso pela mistura. Olha Sansão. Sansão, ele desceu, né, para... Eu esqueci agora o nome da cidade. Esqueci o nome. Tímina, isso. Ele desceu para Tímina e lá ele escolheu uma mulher porque lhe agradou os olhos. Né? E interessante isso daí, que os pais, né, confabularam com ele, mas está escrito lá, né? Se eu não me engano, é Juízes 16, a história de Sansão. Está escrito lá assim, eles ignoravam que aquilo vinha da parte de Deus, porque levando Sansão, né, levando da linhagem da boa semente para o meio dos filisteus, ele aproximaria a luz. No entanto, o que aconteceu foi que Sansão errou, e aí Deus acabou trazendo maldição para os filisteus também. Né? Adonias, quando quis tomar o trono de Salomão. Absalão, quando se deitou tentou também tomar o trono e se deitou com as concubinas do pai. Isso tudo é perseguição à semente. O Simei, lembra? O Simei foi um que era benjamita e que, quando Davi viu de Absalão, ele jogou pedra em Davi por causa de Saul. Né? Saul, infelizmente, estava na outra descendência. Né? E Simei também. O que mais? A divisão do reino com Salomão. Ô Zanini, duas coisas. Primeiro é que o Carlos aí perdeu a conexão da internet, tá? Só para...
para a gente deixar claro aí, né, que ele está tendo dificuldade, ele está lá na Espanha, então está tendo dificuldade aí com a conexão. Infelizmente. Com relação a Simei, me parece que nesse episódio, um dos generais de Davi fala para Davi assim, quem é esse cão, né? E ele pede permissão a Davi para matar Simei. E Davi ele tem um discernimento profético do momento muito interessante, porque ele fala, não, deixa ele jogar, vai que foi Deus que, né, mandou ele jogar. Então, eu acho isso também muito maravilhoso. Bem lembrado. Davi tem esse discernimento profético, ele não se compromete, não se complica com o evento circunstancial. Ele mantém o foco dele. Amém, amém. Bem lembrado, bem lembrado. A divisão do reino, né, do depois de Salomão, o Roboão e Jeroboão, o Roboão deu aquela confusão toda que a gente sabe, quero pontuar na hora da guerra. Eu vou descer em guerra com eles. Aí Deus fala com ele assim, não vá, porque fui eu que fiz isso. Fui eu quem fiz isso. Ele fez essa divisão do reino. Também perseguição. Aí eles voltam. Todas as linhas de perseguição aos profetas, a ação da Síria, a ação dos caldeus, isso vai crescendo. Aí Roma começa a perseguir Israel, vem Tito, destrói o templo, vem Adriano também, em 135, faz uma perseguição tremenda, que aí ocorre a tal da diáspora. Nero também faz isso, né? Queimando cristãos. Aí, até antes de Nero, é importante a gente pontuar. Quando nós, gentios, somos inseridos dentro dessa linhagem do reino, né, através da nossa aproximação e enxerto em Israel, nós herdamos a mesma coisa que Israel herdou dessa perseguição e dessa inimizade. E aí ocorre uma separação entre nós. Nessa separação ocorre perseguição contra nós, né, que agora somos chamados discípulos de Jesus, discípulos do descendente, né? Uhum. Nós herdamos isso, da mesma maneira que como o Abraão herda. Uma coisa que eu pulei, mas que eu acho que é importante ter aqui, é que no encontro de Melquisedeque com Abraão, aconteceu uma coisa que é muito importante. O Melquisedeque, na verdade, não é um nome, é um título, né? Em hebraico é Malkitsedek, que é rei de justiça. Isso não era o nome dele, isso era um título. Esse homem, ele era rei de Salém, né? Uma cidade que depois veio a ser chamada de Jerusalém, e ele era sacerdote do Altíssimo. Quem era o Altíssimo? O Deus do nome. E ele preservava esse nome, da mesma maneira como Abraão também preservava esse nome. O Carlos voltou. O Carlos não vai entender nada, estou falando de Melquisedeque, a gente já está vendo. Que luta aí, meu irmão. Que luta, hein? A luta tá grande. Fui tomar uma água lá para refrescar a cabeça, porque brincadeira. Né? Então, é a perseguição aí. Eu estou falando a perseguição está aí no caso também. Carlos, estou falando aqui agora do Melquisedeque, da passagem dessa perseguição, o encontro de Melquisedeque com Abraão. Então, o Melquisedeque, que não é um nome, é um título, esse homem era sacerdote e rei na cidade de Jerusalém, que ainda não se chamava Jerusalém. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, que era o Deus do nome. Então, ele já fazia parte dessa linhagem, né? E quando ele procura e se encontra com Abraão, e ali Abraão dizima, aí acontece uma coisa. Melquisedeque foi o último dessa geração, da população geral do mundo, que adorava o nome e invocava o nome e adorava ao Deus, porque cria na volta desse Messias, da vinda, desse Messias. Ele passa esse encargo para Abraão, porque Abraão, Deus dividiu as nações se formaram, e aí Deus chama Abraão. E passa essa linha para o Abraão. Que, agora voltando, foi um fato que a gente tinha esquecido de colocar. Que mais à frente, lá na frente, o que acontece é depois passada também para nós, que cremos no nome. Cremos no nome. Que nome nós cremos? Né? Nós cremos no nome de Jesus. Amém. Mas o nome de Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. E o nome que está acima de todo nome está declarado no Salmo 138. Está escrito lá, magnificaste acima de todas as coisas
o teu nome e a tua palavra. Então, o nome que está acima de todo nome é o tetragrama, é o nome do Pai. Esse nome foi dado ao Messias. Em Jeremias 23, quando ele está falando ali, o Senhor, justiça nossa, o Senhor é o tetragrama, justiça nossa. Tetragrama, justiça nossa. Jeová, justiça nossa. É uma profecia messiânica. Jeremias 23, 16, se eu não me engano. Nessa profecia messiânica está claro que o nome do Messias é o nome de Deus, o que confere a ele divindade. E não há problema nenhum no Talmud, eles têm esse entendimento. O judaísmo moderno é que não tem. Mas no Talmud eles têm esse entendimento. Então, esse nome é o nome que foi dado. Então, qual é o nome que nós adoramos? Nós adoramos o nome do Pai, é o tetragrama, no nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus recebeu esse nome. Então, quando eu adoro Jesus, eu estou adorando o Pai. Então, nós somos agora o povo do nome também enxertados na Oliveira Santa, que é Israel, que é esse único homem, o um só homem, que em Efésios está declarado, e eu repito, e não vou cansar de repetir isso, queridos, isso é obra da cruz. A unidade que existe entre nós e os judeus é obra da cruz. Nós não somos a raiz. Nós fomos enxertados na Oliveira Santa para receber dessa seiva. E glória a Deus por isso. Agora, depois disso tudo, de 4 episódios, eu vou conseguir discernir claramente o que Paulo fala aos romanos, lá no comecinho da carta. Ele desenvolve um monte de coisas para, no capítulo 11, chegar ao clímax, vamos dizer assim. Ele vira e fala assim, porque o evangelho, a boa nova é o quê? É o poder de Deus, certo? Para a justiça de todo aquele que crê. Crê em quem? No nome e na vinda do Messias, do descendente. Primeiro do judeu e depois do gentio. Aí agora eu consigo entender isso. Agora eu consigo entender porque que ele fala primeiro do gentio e depois... primeiro do judeu. Primeiro do judeu. Depois do gentio. Primeiro do judeu também gentio. A minha amiga grega, ó. Primeiro, aí agora eu consigo discernir. E com muita tranquilidade, compreendendo que esse é o coração de Deus e é o propósito de Deus. Se você olhar sem orgulho, né? Se você olhar dentro do que... olhando tudo isso daí, você consegue entender isso, né? Fica Amém. claro, né? Amém. Dá até para entender também, mas assim, fala. que nem os irmãos antigamente, os irmãos que trouxeram essa tão forte essa substituição, né? Tiraram Israel da equação, né? Também viveram uma época onde Israel não existia mais, né? Então, consequentemente, pensaram que já tinha passado, né? A coisa estava sem. Os próprios judeus, Carlos, quando o segundo templo foi destruído, e está chegando o dia agora que é o Tisha B'Av, né? Que é o Sim, dia 9, né? Os próprios judeus, entre eles lá, teve muita gente que questionou o relacionamento deles com Deus, depois que questionou no sentido assim, estamos separados e acabou tudo, porque perderam o templo. Que foi a mesma coisa que aconteceu com os outros, a mesma coisa que aconteceu também com os outros homens, que agora a gente está falando de cristãos, né? Que é o que você falou, que acreditaram nisso. Bem, eu queria terminar falando aqui do Salmo 83. O Marcos também já caiu. Vocês estão revezando, né? Cada hora sai um? Rapaz, hoje a luta tá grande, viu? Eu queria terminar lendo o Salmo 83. Salmo 83, do 1 ao 18. Antes de eu terminar, eu queria ressaltar novamente qual foi a nossa discussão aqui hoje. A nossa discussão aqui hoje foi pontuar a perseguição do descendente. E por que isso acontece e como que ela acontece. Se a gente poderia falar muitas coisas a respeito da mistura, muitas coisas a respeito da busca do assassinato e de ser homicida para perseguir essa semente. E como o Marco bem colocou, isso, na verdade, é uma rebeldia contra o próprio Deus e não indiretamente, né? Indiretamente, sim.
essa perseguição é contra o descendente, que acaba indo junto também Israel, mas na verdade é contra o Messias, porque é contra Deus. Virá um que vai fazer isso, que é o anticristo. Ele virá no lugar de Cristo. O prefixo anti no grego, ele não quer dizer só contra, em oposição a, mas ele quer dizer no lugar de. Aí ele vem no lugar de, e como ele vem no lugar do Messias, ele já está em oposição a ele. E aí ele vem com engano para buscar adoração como se ele fosse o Messias no lugar do Messias. Né? Então, tem toda essa linha. A gente poderia falar muitas coisas a respeito disso. No entanto, o nosso objetivo com as nossas lives não é esse. É a gente discutir a relação de Israel com a igreja para a gente buscar a nossa posição de justiça no reino. E assim apressar a vinda. Fala, você quer falar alguma coisa? Eu digo ainda assim, a gente vê realmente assim, trazer Israel para a equação, que essa equação sem ele não fecha, e a gente também começar a desmistificar e quebrar alguns paradigmas, né? E coisas e sofismas que foram. E se a gente quer, como Paulo fala, né, gerar ciúme neles, a gente vai precisar primeiro usar o que a Bíblia fala, né? Não trazer coisas que não tá na Bíblia. Amém. E a gente às vezes fala coisas que eles não entendem, assim. Se não gera ciúme, né? Não gera ciúme, gera outra coisa, mas não gera ciúme, né? Amém. Voltei. Tem muita coisa que foi incorporada e a gente não sabe, a gente cria um montão de modismo que a Bíblia não fala e cada vez se afasta mais, né? Isso tem ocorrido. Cada vez afasta mais. Tem coisas que o pessoal, por ignorância, não sabe, né? Tipo as cruzadas, né? As cruzadas foram um negócio maravilhoso. Não foi, pô. Não foi. Não. Terrível. Isso foi terrível. Foi terrível. As cruzadas, hoje, o pessoal pega aquelas espadas de gladiador e acha isso como honra, como fé. Meu irmão, isso foi a coisa mais terrível que houve da face da história. Isso aí foi terrível. Se assemelha então, assim, ao nazismo, né? Hã? Se assemelha ao nazismo, né? Não chegou a tanto, mas se assemelha ao nazismo. Eles botavam judeus. No meio do caminho, eles iam botando judeus dentro das sinagogas e botando fogo neles. Né? Sim. Felizmente. E o pessoal não sabe o peso que isso traz, pô. O quanto isso afasta. O quanto isso. Então, terminar, hoje a gente vai ler o Salmo aqui e depois fazer uma oração, né? Eu queria ler o Salmo 83, do 1 ao 18. Os animes, eu também queria ler um último versículo. Eu queria ler um último versículo aqui, eu perdi a conexão aqui, mas eu queria ler um último versículo porque eu acho que é importante, né? Quando Paulo, lá em 2 Coríntios 11, 3 e 4, ele fala, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, Amém, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, lembrando do evangelho, como você falou semana passada, boas novas, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. É o risco que se corre hoje em se abraçar um Jesus que não é perseguido, um Jesus que, né, assim, a palavra do Senhor é muito clara. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Então nós carregamos o nome. E eu creio que isso é uma libertação na mente. Satanás ele pode vir e enganar a partir da mente com um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Amém, amém. É uma imagem dele. Uma imagem dele. A imagem dele. Lembra? A gente falou sobre isso na 1 Coríntios 15, Paulo fala isso. Isso. Segundo as Escrituras, Jesus segundo as Escrituras. Né? Amém. Já parou para pensar que um Jesus sem a sua judaicidade, ele é um ídolo? Sim. Um Jesus sem a sua judaicidade, ele é um ídolo, porque ele não é o Jesus da Escritura. Esse Jesus que você descreveu aí é um ídolo. Porque se ele não é segundo a Escritura, ele não é o Messias, não é o descendente, não é o prometido às nações. Então, ele é um ídolo. Né? É um ídolo. Salmo 83, de 1 a 18, ele fala assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus.
Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo. Lembra que você falou, Paulo, ô Marcos? Aqui está falando, os teus inimigos, inimigo de Deus, Sim. se alvoroçam e te odeiam. Levanta a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo. Conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-los de dentre as nações e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro, também a Síria se aliam com eles e se constituem braço forte aos filhos de Ló. Pois tramam, não, faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sisera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor. Tornaram-se adubo para a terra. Sejam os teus nobres como Oreb e como Zeeb, e os teus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram, apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, ou seja, nações que olharam e buscaram a Deus, olhando para Israel. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como palha ao léu do vento, como fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam. E reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. Eu peguei essa passagem porque, para mim, ela é uma passagem que, dentro de tudo que a gente conversou aqui hoje, ela resume tudo e mostra tudo para a gente. Amém. Seja o Senhor. Quem vai orar? Os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, né? Salmo 2, versículo 2 também diz isso. Ele fala, ri-se dele. Riciar dele. Riciar deles. Ri-se é aquele que habita nos céus. Amém. Amém. Agradecer, antes de tudo aí, os nossos acompanhantes aí, o pessoal que tem seguido a gente aí no YouTube, no Instagram, obrigado aí. Amém. Pela companhia. Espero que vocês estejam gostando aí desse bate-papo. Brevemente a gente vai estar abrindo aí um espaço para outros participarem, perguntas, dúvidas. Vocês podem escrever para nós aí, mandar aí no Instagram, tanto no YouTube. Tem sido muito bom, tem sido um tempo de muita edificação. Obrigado mesmo aí pela companhia da turma aí. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos. Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos tem concedido. Amém. Obrigado pela oportunidade que nós temos tido de juntos crescermos no Senhor, de juntos aprendermos, de juntos conhecermos as insondáveis riquezas do Senhor Jesus, né? Como é bom poder olhar para Cristo e ver que em Jesus, né, o Cristo foi revelado. E como é bom saber que nós estamos nele, nós somos dele, nós viemos dele, nós vamos voltar para ele. Amém. Como é bom participar desse momento, né, tão rico, tão precioso. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos tem dado aqui de compartilhar tanta coisa boa, tanta riqueza com os nossos irmãos. Amém, Continua, Pai. Senhor, nos dando graça, sabedoria, discernimento, sabedoria, do alto mesmo assim. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado aí pelo esmero do Zanini, né, pela graça que o Senhor tem dado a ele também para estar compartilhando isso conosco. Né, nós somos aí gratos mesmo ao Senhor. Queremos mesmo abençoar aqueles que têm assistido. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Eu vou encerrar aqui.